foi um homem chamado por Deus para uma grande obra, uma obra de fé, uma obra de resistência. Mas o seu maior feito não foi concluir essa obra, mas concluir essa obra com a sua família. Noé conseguiu implantar o sonho que Deus tinha dado para ele, a obra que Deus tinha dado para ele no coração dos seus familiares. É isso que é o Evangelho, irmãos. Nós implantarmos o que Deus está falando conosco no coração da nossa família, certo? Então, Noé colocou sua família dentro do propósito de Deus. E através disso, ele marcou a sua geração para sempre. Noé é um exemplo de paternidade. Eu sempre costumo afirmar isso, né? Eu, particularmente, creio que não foi Noé que ficou 100 anos construindo a arca. Foi Deus que ficou por 100 anos construindo o interior de Noé. Deus foi construindo Noé para ser um pai espiritual, para colocar a sua família dentro do propósito que ele tinha para aquela geração. Amém? E olha que interessante, irmãos. Em Mateus capítulo 24, verso 37, a Bíblia nos fala nas palavras de Jesus, que como foi nos últimos dias, como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Ou seja, Jesus está nos falando que o que aconteceu lá nos dias de Noé precisa voltar a acontecer no final dos tempos, nos dias que nós estamos vivendo. E dentre tantas coisas, dentre tantos códigos, irmãos, que Jesus nos ensina acerca de dias de Noé, uma das coisas que Jesus está nos ensinando é paternidade espiritual. É nós olharmos para a próxima geração com um olhar paterno, com um olhar de realmente prepará-los para o que eles irão enfrentar. Para pensar agora, rapidamente, como estarão as faculdades daqui 20 anos? Você já parou para pensar? Como estarão, os filmes, as séries daqui 20 anos? Como estarão as festas? Como estarão os bares, as boates? Como estará a sociedade daqui 20 anos? Você consegue imaginar? Você acha que indo uma vez na igreja, a próxima geração vai conseguir ficar firme com Deus? Você acha que é isso que vai salvá-los do inferno? Irmãos, o inimigo não está brincando. E nós da igreja, nós cristãos, estamos vivendo, parece que desconectados da realidade que nós estamos enfrentando na sociedade. Precisamos despertar. Então Jesus está nos ensinando que, como foi nos dias de Noé, precisa voltar a ser nos últimos dias. O que isso significa? Dentre tantas coisas, é tempo de paternidade espiritual. Por isso que você está aqui. Para você ser um bom pai, para você ser uma boa mãe, para você ser um bom líder, que também faz parte de ser um pai espiritual, para você ser um bom cristão, que também faz parte de ser um pai espiritual, antes você precisa ser curado na sua paternidade. Porque você só dá aquilo que você tem. Se você é ferido, você vai transbordar feridas. Se você foi rejeitado, você vai transbordar rejeição. Você não vai ligar para o que está acontecendo nessa geração, você nem pensa nisso. Por quê? Porque você foi rejeitado nessa área. Então nós vamos tratar isso também aqui nesses dias. Amanhã iremos falar um pouquinho sobre orfandade física e espiritual. Iremos tratar essa questão de cura na paternidade. Porque se você for curado nessa área, você vai voar em Deus. É por isso que o inimigo sabe disso. É por isso que o inimigo toca tanto nessa área. É por isso que o inimigo traz tantas feridas nessa área paterna. Mas Deus quer nos libertar. Deus quer restaurar a sua vida. Deus quer restaurar suas emoções. Para que você voe na presença dele. Amém? Então, irmãos, Malaquias aqui, capítulo 4, também nos fala, nos afirma esse fundamento que nós estamos passando para vocês. A Bíblia diz assim: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que o coração dos pais se voltem para os filhos
e o coração dos filhos se voltem para os pais. Paternidade espiritual, conexão geracional, ok? Então, é isso que o inimigo está tentando trazer uma retaliação nesses dias. O inimigo está tentando trazer um afastamento geracional. Parece que os jovens não conseguem mais se conectar com os mais velhos, parece que os mais velhos não conseguem se conectar com os mais jovens. Tudo isso é espiritual. O inimigo está tentando separar as gerações, para que não haja esse espírito de Elias, esse espírito de paternidade espiritual. Por quê? Porque se não houver essa conexão, isso atrai uma maldição sobre a terra. Isso atrai uma maldição sobre as gerações. E isso é bíblico. Vou mostrar para você. Malaquias 4, verso 6. A Bíblia nos fala, ó, ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. Caso contrário, ou seja, se não houver essa conexão geracional, eu virei, o próprio Deus falando, eu virei e castigarei a terra com maldição. Por isso que está havendo esse afastamento geracional, ok? Então, nós precisamos estar atentos em relação a isso nesses dias, amém? E independente se é difícil você, pai, você, mãe, conversar com seu filho, você conseguir acessar o coração dele, o papel de acessar o coração dele, o papel de conexão geracional não é dele, é seu. Porque você é o pai, você é a mãe. Então, nesses dias, você vai receber chaves de Deus para que você consiga reatar essa conexão geracional que é bíblica. Você, pai, você, mãe, precisa estar conectado com o seu filho. Kennedy, mas não é papel da igreja? Kennedy, tem líder de jovens, pastor de jovens na minha igreja. Deixa eu te falar uma coisa. Em todo lar, Deus colocou um pastor e uma pastora de jovens, adolescentes e crianças. Sabe como é o nome desses pastores? Pai e mãe. Não terceirize a sua responsabilidade. Não terceirize a responsabilidade que Deus colocou sobre você. Ok? Então, irmãos, Noé não ensinou seus filhos com palavras bonitas, mas com atitudes. Imagina Noé ali construindo uma arca por 100 anos. Os filhos dele viram aquele exemplo. Nenhum momento na Bíblia você vê Noé falando com seus filhos, vamos para a arca, né? Me ajuda a construir. Mas quando você estuda, você descobre que ele teve sim a ajuda dos seus filhos. Ele convenceu através do exemplo, através de atitudes. Irmãos, essa geração, a próxima geração está cansada de frases bonitas, de frases coaching. Elas estão cansadas de frases. Eles precisam de referências verdadeiras. Eles precisam de ver exemplo verdadeiro. Não adianta você falar se você não vive. Não adianta você falar para o seu filho, leia a Bíblia, se você não lê. Se o seu filho não vê você lendo a Bíblia. Não adianta você falar, filho, você tem que orar, se você não ora. Não adianta você falar para o seu filho, espere para namorar, espere para ter um bom relacionamento, se o seu casamento não é um exemplo para o seu filho. Por que ele vai querer casar e ter um relacionamento mal como o seu? Um relacionamento conturbado como o seu? Você precisa ser o exemplo. E aqui fica uma questão para que você pense. Você é um exemplo para a próxima geração? Você é um exemplo para os seus filhos? Você, jovem, talvez que está me assistindo, você é um exemplo para o seu irmão mais novo? Você é um exemplo para crianças? Você é um exemplo para a próxima geração? Como está a sua leitura bíblica? Quanto tempo por dia você ora diante de Deus? Quando foi a última vez que você jejuou? Como é o seu comportamento na igreja? Você levanta as mãos para adorar a Deus? Você ajoelha quando você chega na igreja? Você quer que seu filho tenha temor? Como está o seu temor diante de Deus na igreja? Não adianta falar. Essa geração precisa de exemplos vivos. Essa geração precisa de referências. Como que você chega da igreja no seu lar? Amoroso? Para que seu filho vai querer ir para a igreja se você chega da igreja brigando com todo mundo, xingando, grosso? Qual que é o seu exemplo para a próxima geração?
Irmãos, Deus quer restaurar as nossas vidas. Deus quer restaurar a nossa alma. Deus quer restaurar a nossa intimidade com Ele. Porque é somente dessa forma que um lar, que uma família é transformada. Não adianta curso, não adianta livros. Por isso que nós estamos aqui no YouTube de forma aberta. Se você nos acompanha, você sabe, nós fazemos escolas proféticas fechadas, conteúdos fechados. Mas nós estamos aqui de forma aberta. Por quê? Para despertar a sua vida através do Espírito Santo. Talvez você já fez curso, talvez você já se aconselhou. Sabe o que você precisa? Viver a palavra, viver o evangelho, ser amoroso, ter intimidade com Deus, orar, ler a palavra e sair do quarto de oração, sair do período de palavra mais dócil, mais amoroso. Sabe? Não usar a palavra de Deus, não usar a Bíblia como uma espada para ficar julgando os outros, mas como um espelho para transformar o seu eu. A Bíblia não deve ser uma espada na mão de quem nunca usou como um espelho. A Bíblia tem que ser usada como um espelho para transformar a nossa vida. E quando Deus transforma a nossa vida, o reflexo disso será transformar as pessoas ao nosso redor. Isso é o Evangelho de Jesus Cristo.